aprovado o reajuste da inflação para os servidores públicos municipais. O índice aprovado foi de 4,83%. Esse pagamento deve ser feito a todos os servidores da ativa e também a pensionistas e aposentados. Goiânia pode ter frota do transporte coletivo toda elétrica até 2030. O projeto também quer limitar passageiros viajando em pé. Garante que apenas 10% da quantidade a mais de passageiros que tem ali nas cadeiras possam andar em pé. Vereadores definem regra para contratos temporários da Prefeitura. O texto que sai da Câmara para o prefeito sancionar ou vetar retoma o prazo atual dos contratos, 1 ano prorrogável por mais 1, e cria uma regra de transição. Chega mais para acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Olá, o nosso programa começa hoje com uma notícia que interessa muito aos servidores públicos do município. Foi aprovada em definitivo a reposição da inflação sobre o salário dos servidores. O índice da database é de 4,83% e pode entrar na folha de pagamento ainda neste mês. O plenário aprovou por unanimidade a database dos servidores públicos, a recomposição da inflação a que todo trabalhador tem direito anualmente. O índice aprovado foi de 4,83%. Esse pagamento deve ser feito a todos os servidores da ativa e também a pensionistas e aposentados. Segundo o líder do prefeito, a expectativa é de que o pagamento seja feito ainda na folha deste mês. Caso não seja possível, por alguma questão técnica, obviamente vai ficar resguardado o pagamento da diferença no próximo mês. O retroativo? Ao dia 1º de setembro. Apesar da database do funcionalismo ser em maio, a aplicação do reajuste não será retroativa. Vale a partir de 1º de setembro, como afirmou o líder do prefeito na reportagem. E um projeto que começou a tramitar na Câmara pode beneficiar servidores da saúde que fazem plantão de 12 horas. Se for aprovada a matéria enviada pela Prefeitura, eles terão direito a vale-refeição em valores que variam conforme a carga horária do trabalhador. O projeto foi lido no plenário e começa a tramitar. Pela proposta, o vale-refeição vai ser oferecido mensalmente para servidores efetivos da saúde que fazem plantões de 12 horas seguidas e não estão afastados temporariamente da função. O valor será de R$ 159,39 para quem cumpre 20 horas semanais de trabalho e de R$ 227,70 para quem faz 30 horas semanais. Os profissionais de saúde atualmente estavam sem esse benefício, então o Paço Municipal encaminhou esse projeto, que eu tenho absoluta certeza que em breve nós teremos condições aí de votar em primeira votação, aprovar na CCJ, primeira votação, comissão temática e depois segunda votação, para que esse valor possa ser incorporado aí já aos vencimentos dos servidores. O vale-refeição não será incorporado ao vencimento dos servidores. Não terá desconto de impostos e nem de contribuição da Previdência, segundo o texto do Executivo. O projeto agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça e vai passar ainda por 2 votações aqui no plenário da Casa. Prioridade para o atendimento nos hospitais a pacientes transportados pelo SAMU. Aumentar a fiscalização sobre o uso do PMMA em tratamentos estéticos e priorizar doadores de sangue nos programas sociais. Estes foram alguns dos temas discutidos pela Comissão de Saúde da Câmara. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Os vereadores votaram 15 projetos de lei, 14 foram aprovados e 1 recebeu vista, o que adia a votação para aprofundar o debate do tema. 3 matérias são do presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, Dr. Gustavo. Entre as matérias aprovadas, uma prioriza o acesso de doadores de sangue a programas sociais. É uma forma da gente poder estimular essa doação de sangue. Então, que os pacientes que sejam doadores regulares, eles tenham acesso,
preferencialmente nesses benefícios sociais, né? Inclusive de cesta básica, CadÚnico, todos esses benefícios que a gente tem, né, que a prefeitura oferece. Então, que os doadores de sangue que sejam regulares, né, mais de 2 vezes no ano, tenham acesso a esses benefícios. Outra proposta prioriza o atendimento de pacientes transportados pelo SAMU ou bombeiros em unidades de saúde públicas e particulares. Primeiramente, a gravidade do paciente. Não adianta a ambulância chegar lá com um paciente que não é grave, que realmente você tem que atender o mais grave primeiro. Mas que seja feito um fluxo onde a ambulância ali, os pacientes da ambulância, eles têm uma certa prioridade, respeitando a gravidade do paciente, para que a ambulância não fique ali parada. Porque quanto mais a gente tiver ambulâncias atendendo mais ocorrência, a gente vai diminuir o tempo, né, inclusive de atendimento desses pacientes, e acaba que vai ter um benefício, porque a gente vai ter um risco menor de que pacientes que às vezes estejam graves, aguardando uma ambulância do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, eles possam ter uma intercorrência mais grave ali no local e que eles cheguem a uma unidade de emergência mais rápido. Uma terceira proposta busca impedir o uso do PMMA, o polimetilmetacrilato, em procedimentos estéticos. Em muitos casos de morte ou pacientes sequelados, o produto é apontado como causa. O PMMA, ele já é um material que antigamente muito usado, né, para pacientes que tinham distrofia, câncer, né, e ele sempre foi proibido para fins estéticos. Então, na verdade, ele já é proibido pela Anvisa para fins estéticos. Nós queremos a fiscalização disso, né, e realmente multar quem esteja usando. Por quê? Porque para fins estéticos ele causa enormes prejuízos para os pacientes, né. Nós tivemos alguns casos, inclusive, de óbito. Tá? Aqui em Goiânia realmente teve alguns casos que foi, né, saiu de renome nacional e prejudicou muito. E quem tem essas sequelas pelo uso de PMMA são sequelas irreversíveis. O projeto, que teve a votação adiada, propõe proibir a separação de pacientes particulares e por plano de saúde no atendimento das clínicas e hospitais de Goiânia. A matéria voltará à pauta da comissão e do plenário, e nós vamos seguir acompanhando. Alimentos da merenda escolar que não forem utilizados não vão mais para o lixo, se for aprovado um projeto que acaba de passar pela CCJ. A ideia é que os alimentos que estejam em perfeitas condições sejam destinados à doação para entidades e ONGs. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram a iniciativa da vereadora Daniela da Gilca, que prevê que as escolas do município doem o excedente da merenda. Segundo o texto, a medida vale para alimentos in natura, industrializados ou refeições prontas, desde que ainda estejam adequados para o consumo, dentro do prazo de validade e que preservem a conservação indicada pelo fabricante. A doação deverá ser feita diretamente em colaboração com o Poder Público Municipal, por meio de bancos de alimentos, entidades beneficentes de assistência social ou organizações religiosas. A escola ciente, tendo essa autorização, vai engrandecer não só o corpo escolar, mas também garantir a segurança alimentar, principalmente a crianças em vulnerabilidade ou essas famílias que ali estão, né? Diretores me procuraram, muitas das vezes tinha que fazer vaquinha entre profissionais para comprar essa alimentação para essas crianças, sendo que muitas das vezes havia a sobra, né? E hoje poderá ser também estendido a essas crianças, a essas famílias em vulnerabilidade, ou até mesmo a profissionais que passam o mesmo. O projeto ainda tem que ser votado 2 vezes no plenário. A COP30, a Conferência sobre o Meio Ambiente, vai reunir aqui no Brasil líderes e especialistas de todo o planeta para discutir ações de enfrentamento às mudanças climáticas. Na pauta, temas como a redução de emissões de gases de efeito estufa, o financiamento climático para países em desenvolvimento, energia renovável, além de preservação de florestas e biodiversidade. Estudiosos goianos vão participar levando as questões relativas ao bioma cerrado, e um seminário preparatório para o evento foi realizado na Câmara. O seminário foi realizado pela vereadora Kátia no auditório Carlos Eurico. Reuniu autoridades ambientais do estado, como o superintendente do IBAMA em Goiás, Nelson Galvão, e as reitoras da PUC Goiás, Olga Ronque, e da UFG, Angelita Pereira.
A Conferência das Nações Unidas vai acontecer do dia 10 ao dia 21 de novembro deste ano em Belém, capital do Pará. Líderes do mundo todo, terceiro setor, entidades públicas e privadas estarão debatendo e firmando compromissos para amenizar a ação humana visando a sobrevivência do planeta. O seminário realizado na Câmara, o Bioma, Cidade e o Rio, faz parte dos preparativos para a COP30 e busca desenvolver propostas para a preservação do Cerrado, o segundo maior bioma do país. Todo o esforço de todas as entidades, mas também de toda a população, é um processo de educação ambiental para entendermos que tudo está interligado. Se o meio ponte tem graves problemas, também a população que utiliza dos recursos hídricos do meio ponte também sofre com a sua devastação. O UFG abraçou essa ideia, a expedição Meia Ponte, ela é fundamental por o Rio Meia Ponte como parte central da agenda política de meio ambiente da cidade de Goiânia e da região metropolitana é fundamental. Então esse seminário hoje, o Bioma, a Cidade e o Rio, articula as grandes lutas ambientais num contexto importante que é o contexto da COP30. Então a UFG não poderia estar de fora de um momento como esse. Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Goiânia, a vereadora Kátia, vai levar as propostas apresentadas no seminário a COP30. Hoje esse seminário ele vai jogar luz para nós darmos um passo a mais dentro dessa pauta ambiental, porque nós já sabemos através da Carta das Águas a qualidade do Rio Meia Ponte, a qualidade da água, do solo, levantamento da fauna, da flora, o impacto de vizinhança. Então nós queremos fazer essa conexão do Rio Meia Ponte, Goiânia, o Cerrado, com a grande contribuição que o nosso bioma dá para os demais biomas brasileiros, para que nós possamos chegar na COP e fazermos a nossa participação com a troca de saberes, com o empoderamento da nossa comunidade, os embaixadores do Meia Ponte, e essa contribuição vir como forma de enriquecimento para o nosso projeto de Goiânia. E a seguir você vai ver: vereadores definem regra para contratos temporários da Prefeitura. O texto que sai da Câmara para o prefeito sancionar ou vetar retoma o prazo atual dos contratos, 1 ano prorrogável por mais 1, e cria uma regra de transição. E mais, comissão mista conclui audiências públicas obrigatórias do PPA e da LDO. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. Estamos de volta com as notícias da Câmara. O plenário aprovou com emenda e em definitivo o projeto do Executivo que aumenta o prazo de vigência dos contratos de servidores admitidos por processo seletivo simplificado. A ampliação do prazo de validade dos contratos temporários de 2 para 5 anos, prevista no projeto original, não foi aprovada. O projeto trata de todos os contratos temporários da Prefeitura. Em turno definitivo, os vereadores modificaram a proposta do prefeito Sandro Mabel, que previa passar o prazo de vigência dos contratos para 3 anos, podendo ser prorrogado por até 5 anos. Hoje, a regra é de 1 ano prorrogável por mais 1. O texto que sai da Câmara para o prefeito sancionar ou vetar retoma o prazo atual dos contratos, 1 ano prorrogável por mais 1, e cria uma regra de transição. A regra permite a prorrogação por mais 150 dias dos contratos que terminam até 150 dias antes ou que se encerram até 150 dias depois da publicação da nova lei. A mudança foi proposta pelo vereador Jefferson Abel.
e acolhida no relatório do vereador Sanches da Federal. Foi uma das emendas que a gente colocou para salvar o projeto e para, de uma certa forma, valorizar os concursados que querem, de fato, estar no seu ponto de trabalho, mas também não desfazer desses temporários que já estão trabalhando, que já têm uma capacidade técnica, manter-se nesse local de trabalho e também viabilizando com que as escolas não pudessem sofrer aí uma questão de déficit e ter que paralisar. Então nós salvamos de fato esse projeto e de uma certa forma trouxe tranquilidade à rede pública de ensino para que pudesse ter esses profissionais trabalhando. Quanto a outros pontos do projeto, os vereadores mantiveram a proposta do Executivo. Entre esses pontos está a possibilidade de contratos temporários para servidores administrativos de escolas municipais. Hoje, a lei permite esse tipo de contratação para professores e trabalhadores de outras secretarias como a saúde. Também foi mantida a regulamentação de contrato temporário quando um servidor efetivo abandonar o cargo. O projeto precisa ser sancionado pelo prefeito para entrar em vigor. O Plano Municipal de Educação é o documento atualizado a cada 10 anos que define metas e estratégias para a educação no município, alinhado ao Plano Nacional de Educação. É ele que busca garantir a qualidade no ensino, redução das desigualdades, erradicação do analfabetismo e a qualificação dos profissionais da área. E em Goiânia, o plano atual, que já venceu, foi prorrogado até o final do ano. E a gente te explica agora o porquê. Foi protocolado este mês na Câmara projeto da Prefeitura que prorroga o Plano Municipal de Educação até 31 de dezembro de 2025. Com vigência de 10 anos, o prazo de vencimento havia se encerrado em 24 de junho deste ano. O Executivo argumenta que a medida foi necessária para manter as políticas e as diretrizes em execução, garantindo mais tempo para a elaboração de um novo plano. Além disso, o passo se alinha com o governo federal, que também optou pela prorrogação do Plano Nacional. Aproveitar as horas de lazer em piscinas, rios e cachoeiras é uma diversão bem tradicional, mas que exige muitos cuidados para não terminar em tragédia. Os afogamentos fazem milhares de vítimas a cada ano. Por isso, foi aprovado aqui na Câmara um projeto para tentar reduzir a ocorrência desse tipo de acidente. O projeto de lei estabelece a implementação de políticas públicas destinadas à prevenção do afogamento de crianças e adolescentes em rios, represas, lagos, piscinas e tanques aquáticos em Goiânia. Passa a ser obrigatória a instalação de placas informativas em áreas de risco na capital. A Prefeitura deverá promover a realização de aulas de natação e educação aquática nas escolas municipais, além da realização periódica de simulações e socorros em casos de afogamento. O texto é da vereadora Leia Klebia. Esse projeto é extremamente relevante para a prevenção desses afogamentos, tanto em piscinas, lagos, represas, rios, e a gente precisa ter esse cuidado. Inclusive hoje saiu uma matéria onde uma criança de 1 ano e 4 meses morreu afogada na piscina da sua própria casa. A mãe estava em casa, embora mostrando um serviço para um reparo, na sua construção, e onde esse profissional foi que encontrou a criança já boiando na piscina. Então essa é um alerta, tanto para as escolas, para que possa colocar placas, para que possa colocar grades, enfim, para que a gente possa realmente ter essa observação e esse cuidado com as nossas crianças e até adolescentes. Ainda segundo a vereadora, o Poder Executivo deverá realizar campanhas de conscientização sobre o tema nos bairros através de palestras e panfletos. A ideia é criar uma rede de informação para evitar tragédias. Nós vamos trabalhar através de panfletos, através de orientações nas salas de aulas, com os profissionais de educação, nos clubes principalmente, verificar essas placas que são para poder advertir, para chamar a atenção dos pais e dos responsáveis. A matéria segue agora para a sanção ou veto do Executivo. As metas e prioridades para a aplicação de recursos pelas prefeituras são estabelecidas pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também pelo Plano Plurianual, o PPA. E aqui na Câmara, as propostas para o município estão em discussão. A segunda audiência pública obrigatória para tratar dos projetos foi promovida pelo relator da LDO na comissão mista.
A audiência pública começou com uma apresentação técnica da Secretaria Municipal da Fazenda, que destacou as metas e prioridades da aplicação dos recursos do município para os próximos anos. O texto do Plano Plurianual, que fixa os objetivos da administração para os próximos 4 anos, projeta 43 bilhões de reais de receita até 2029, com os maiores gastos em administração, educação, saúde e previdência. Já o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias define prioridades e metas para o próximo ano e prevê receita de 10 bilhões e 200 milhões de reais em 2026, 3,7% a menos do que os 10,6 bilhões de reais previstos para 2025. Segundo a LDO, a saúde deve receber 2 bilhões de reais e a educação 1 bilhão e 740 milhões. Juntas, essas duas áreas ficam com mais de 1/3 do dinheiro do município. E um dos destaques da proposta é o aumento de investimentos em infraestrutura e zeladoria urbana. São 895 milhões de reais, quase 40% a mais do que o orçamento anterior. Alinhamento, transparência e legalidade são os principais pontos que nortearam e o que realmente a cidade precisa. A cobertura é curta, né, e você tem que alinhar com também o plano de governo. Quando se fala em PPA, se fala em LOA, se fala num plano de governo que se trabalha a cidade, cidadão e a gestão. Essa foi a base. Nós listamos lá 288 projetos que foram transformados em programas, métodos e ações, e agora nós vamos para uma outra fase que é o orçamento participativo. Nós estabelecemos ali um trabalho em 3 eixos, né? Então esse plano está estruturado em 3 eixos, que são cidades, cidadão e gestão. Dentro desses 3 eixos, nós estamos falando aqui aproximadamente 300 programas e ações voltados para a sociedade goianiense, com um pacote de serviços, onde procuramos melhorar cada vez mais, né, a prestação de serviço à sociedade. O relator da LDO, vereador Lucas Virgílio, comentou como está a condução dos trabalhos e análise de emendas para o relatório. Nós vamos analisar as emendas apresentadas e aí sim depois fazer a construção do nosso relatório. Hoje aqui nessa segunda audiência pública nós encerramos esse procedimento que é regimental, né? Já foi o prazo para apresentações de emenda também já foi cumprido. O próximo passo é apresentar o relatório na comissão mista para que possa ser votado. Eu ainda não sei quantas emendas foram recebidas, né? A minha equipe está separando ela por temas, por áreas, e aí sim nós vamos analisar uma a uma. Para ele, a realização da segunda audiência pública sobre o tema não só cumpre a lei, mas é um debate que contribui para o aprimoramento do projeto. É a base para o orçamento. Então, se você não tiver uma LDO muito bem elaborada, você não consegue ter uma execução orçamentária condizente com as necessidades que o município tem. Então, é um assunto que impacta a todos de Goiânia, impacta saúde, educação, transporte, impacta tudo. Então, é um dos temas mais relevantes que a Câmara de Vereadores tem. Depois de serem apreciados na comissão mista, os projetos vão para 2 votações no plenário. E o prazo final para aprovação da LDO e do PPA é 30 de setembro. E depois do intervalo você vai ver. Goiânia poderá ter frota do transporte coletivo toda elétrica até 2030. O projeto também quer limitar passageiros viajando em pé. Garante que apenas 10% da quantidade a mais de passageiros que tem ali nas cadeiras possam andar em pé. CCJ derruba veto a regras para atividades dos trenzinhos da alegria. E ainda, uma exposição de arte na Câmara faz um passeio pela cultura e pela memória do interior goiano. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação.
e contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. E estamos de volta trazendo a notícia de que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta para garantir dignidade a quem passa pelo trauma de sofrer um aborto ou de perder o bebê logo após o nascimento. De acordo com o projeto, passa a caber aos pais a decisão exclusiva sobre fazer o sepultamento ou cremação. Assegurar direito ao sepultamento ou cremação digna aos nascituros e natimortos da capital. Esse é o objetivo do projeto que avançou na CCJ. O direito deve ser assegurado independente da idade gestacional, peso ou estatura do bebê e caberá exclusivamente à família decidir pelo sepultamento ou cremação, sendo vedado aos estabelecimentos de saúde destinar os corpos dos nascituros como resíduos hospitalares comuns. Para o autor da matéria, vereador Coronel Uzeda, em parceria com colegas de partido, o projeto visa proporcionar maior respeito e dignidade às famílias goianienses que passam pela experiência de perder um filho. Muitas vezes a mãe ali teve uma dificuldade na gravidez, ao nascer, ou um pouquinho antes de nascer, o feto nasce morto, né? Então, por exemplo, mas é uma vida. É uma vida, então descartar isso aí como se fosse um resíduo, alguma coisa, eu não concordo, né? Nós não concordamos, eu, o William e o Oséias. Então a gente trouxe uma inovação aqui para Goiânia para que esses fetos que nascem mortos também possam ter dignidade, né? Principalmente em homenagem aos pais, aos avós, aos amigos, para que eles sejam sepultados ou cremados de acordo com o que pode a família e de acordo com o que a família queira também. O projeto segue para votação em 2 turnos no plenário. Todos os ônibus de Goiânia poderão ser movidos a eletricidade dentro de 5 anos. Essa proposta já havia sido aprovada pelos vereadores, mas foi vetada pelo prefeito. Só que a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o veto. Beneficiar os passageiros do transporte coletivo e o meio ambiente é o objetivo da matéria que autoriza o Poder Executivo a exigir das empresas concessionárias do transporte coletivo que 100% da frota seja movida a eletricidade e com ar condicionado. A troca deve ser realizada até 2030. O projeto de autoria do vereador Igor Franco teve o veto do Executivo rejeitado pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Tem um artigo também da lei em que garante que apenas 10% da quantidade a mais de passageiros que tem ali nas cadeiras possam andar em pé. Isso aí, de acordo com o Código de Trânsito, nem permitiria, mas hoje, na realidade, que nós vimos em Goiânia, o pessoal andando parecendo sardinha na lata. Então, esse projeto ele visa dar essa garantia para poder melhorar ainda mais e garantir a dignidade da pessoa humana aqui em nossa cidade. O veto precisa ser votado no plenário. E outro veto derrubado na CCJ trata do projeto aprovado pelos vereadores para criar regras para os chamados trenzinhos da alegria. Confira quais são as principais normas. Eles fazem a diversão de crianças e adultos, rodam pela cidade em passeios animados, mas sem regras por enquanto. O projeto do vereador Jefferson Abel teve o veto do Executivo derrubado na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o texto, o serviço deve ser prestado por veículo simples ou conjugado e dependerá de licença prévia da Agência Municipal de Meio Ambiente, que só será concedida a quem estiver seguindo o Código Brasileiro de Trânsito e a legislação municipal, e vale para, no máximo, 2 veículos. A licença tem validade de 6 meses e pode ser renovada. É preciso ter estabelecimento com instalações adequadas e estacionamento. Estacionar em via pública fora do horário de prestação do serviço pode causar a cassação da licença. Para oferecer o transporte recreativo de passageiros, o licenciado poderá contratar condutores auxiliares que tenham CNH na categoria C, exigida para veículos de maior porte. E também é obrigatório manter uma pessoa encarregada da segurança dos passageiros.
Os veículos devem ter, no máximo, 10 anos de fabricação e apresentar proteções laterais nos bancos e nos corredores, e o tacógrafo em perfeito estado para registrar a velocidade, que deve ser de, no máximo, 40 km por hora. Só é permitido o transporte de crianças com menos de 12 anos se estiverem acompanhadas por um responsável. No caso de eventos realizados por escolas, é preciso apresentar autorização por escrito. É obrigatório disponibilizar um acompanhante para cada grupo de 10 alunos. A matéria proíbe os personagens de subir ou de se pendurar em muros, fachadas de imóveis, pontes, viadutos, grades e monumentos públicos. E o serviço só pode ser oferecido entre 9 da manhã e 11 da noite. E é preciso respeitar a lotação máxima e manter distância de escolas e hospitais, por exemplo. O projeto também estabelece que o prestador do serviço pague a taxa de gerenciamento de transporte recreativo de passageiro e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN. Traz uma segurança, porque cria-se critérios, traz também com que essas carretas possam rodar pelas vias que de fato vão ser autorizadas pelo Executivo, e também traz alegria à criançada e traz também emprego e renda para a cidade. Então é um arcabouço de situações que faz com que a cidade possa crescer e regulamenta para que essas carretas possam andar de fato conforme a regulamentação. O veto derrubado na CCJ segue para a decisão no plenário. Pessoas e empresas que incentivam os microempreendedores, promovendo acesso a crédito de baixo custo, podem receber um selo em reconhecimento. A matéria prevê a criação do selo Microcrédito Solidário Goianiense, como forma de incentivar o desenvolvimento de linhas de microcrédito por instituições privadas e cooperativas em Goiânia. O foco do texto está nos pequenos empreendedores, trabalhadores autônomos e integrantes da economia informal. O selo será dado a entidades que promovam o acesso a crédito de baixo custo com caráter social. E as entidades certificadas poderão fazer uso do selo em sua identidade visual e em peças publicitárias, com a chancela institucional da Prefeitura. O projeto de lei é do vereador Luan Alves. Tem sido uma pauta que a gente tem abraçado, a questão do empreendedorismo, e a questão do selo visa justamente criar incentivos para que as empresas ajudem nesse sentido, buscando melhorias para o setor, para buscar quem empreende, ter algum tipo de incentivo e reconhecimento aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Então esse foi o objetivo, essa é a questão, e tem sido uma bandeira do nosso mandato. Ainda segundo o vereador, o texto vai ter reflexos importantes no crescimento econômico da capital e até no combate do desemprego, incentivando as pessoas que mais precisam de apoio do poder público. Quem está começando precisa de incentivo, tanto do poder público quanto aqui da Câmara, é uma homenagem, é a hora que ele está crescendo. Então a gente visa justamente apoiar quem busca empreender no nosso município de Goiânia. A proposta ainda tem que passar por segunda votação. Uma viagem por cores, histórias e tradições do campo. Assim, a exposição Selma de Medeiros, 30 anos de arte e tradição, que a artista plástica inaugurou aqui na Câmara. A mostra com obras em óleo sobre tela é um convite não apenas à contemplação, mas também ao reconhecimento das raízes culturais que moldam a identidade goiana. Uma das obras retrata o antigo fogão a lenha. Aqui, a referência ao monjolo, usado no preparo de grãos. Esta tela resgata a confecção da colcha de retalhos. Esta outra, a pesca com o anzol. E ainda o cafezinho no fim do dia em frente à paisagem. Todos esses cenários retomam costumes do campo e integram a exposição 30 anos de arte e tradição. As obras que estão no prédio da Câmara resgatam a cultura do interior goiano, uma forma de contribuir com a preservação e valorização da nossa memória. E todos os trabalhos são assinados por Selma de Medeiros. O meu papel na sociedade artística é esse, é de trazer as pessoas para valorizar de onde nós viemos. Então a minha bandeira é essa, das tradições. O lançamento da exposição atraiu servidores e visitantes e foi animado com a autêntica música caipira, na voz de Célio, o cowboy da sanfona, outra tradição da nossa gente. A
exposição está disponível até 10 de outubro no Espaço Cultural Célia Câmara, aqui no nosso prédio. A visitação está aberta a toda a população e a iniciativa da mostra é da Escola do Legislativo. E a gente fica por aqui na TV Câmara. Você está por dentro de todas as notícias do Legislativo de Goiânia. Continue ligadinho na nossa programação, no canal 3.3 da TV Aberta e em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.